involucra la formación de profesores desde una perspectiva intercultural. Como ustedes vieron, mi currículo es bastante eclético, en el sentido de que me parece que la visión interdisciplinaria es una visión mucho más amplia desde varias ciencias. No sé si ustedes me están escuchando bien, me dice que sí. Sí, Eh, profe. sí, perfecto. Y gracias, muchas gracias. E nesse sentido, a parte de trazer-lhes algumas reflexões nessa tarde, não, de dia miércoles, eu também quisera plantear-lhe, deixar-lhes algumas inquietudes, não? Mi trabajo en sí hoy día será hablar con ustedes de la educación de antes y la educación de hoy, o de ayer y de hoy. Voy a compartir. Quero saber se estão vendo. Se ve bien, profe. Sim? Se ve bien, Perfeito. sí. Perfeito. Bueno, graças, Davi. À medida que eu avance com minha exposição, quisera dizer que se não me escutam ou passa algo mientras eu esteja falando, vocês fazem uma señal para que eu me detenga. Vou a tratar de ser lo mais clara possível, en el sentido de dizer que quando hablamos de formação de professores e enfoque intercultural, não é que eu seja uma experta em formação de professores, mas sim, eu quero trabalhar desde a perspectiva intercultural. Vou trazer aqui alguns valores, alguns conceitos, e esses conceitos eu espero que, ao final, não, de minha apresentação, eles estejam incluídos nas reflexões que vocês lá vão a fazer. Primeiro, que sejam bem-vindos. Me alegro muito que todos estejam interessados em conversar, em conhecer, em saber, não, como estamos posicionados hoje em dia nestas sociedades democráticas, em el pensar a educação. Porque uma coisa é a educação e outra coisa é pensar uma educação mais democrática. Nuestro principal objetivo hoy día es reflexionar sobre algunos conceptos. Como yo soy del área del lenguaje y también estudio temáticas que tienen relación con el racismo, pues vengo de un país bastante racista, ¿no? Que es Brasil. Quisiera trabajar esos dos conceptos para criar en ustedes, en estas sociedades más inclusivas, que son las sociedades de hoy, esta categoria de humano ou de humanidade. E desta maneira, quisera finalmente, nestas 2 horas que vamos a estar juntos, estabelecer alguns diálogos em torno ao enfoque de gênero, a los direitos humanos e a essa cidadania global, pensando sempre em uma sociedade mais sustentável. Bueno, en los últimos años, en el centro de las democracias globales, nosotros hemos tenido algunas prácticas, ¿no?, que son bastante equitativas. Hemos pensado también cómo impactan socialmente la idea de equidad en esta sociedad, entre comillas, democrática. Aqui eu quisera avançar, porque eu sei que provavelmente todos vocês têm uma formação distinta. Eu vou avançar em alguns conceitos teóricos, científicos, para que nós outros veamos a educação, ayer e hoje, o enfoque intercultural, em que eu vou trabalhar 3 categorias: a linguagem, o racismo e o gênero, a formação de professores e, finalmente, fazer a conclusão. Bueno, entre o dentro de los propósitos, ¿no?, de la educación, tal vez compreender y alcanzar aquele objetivo que tenía antes la educación, que era enseñar y aprender a ser, certamente era un principio de una educación del pasado. Pero la educación tenía un eslogan,
¿no? En la educación se encierra un tesoro. Isso, pelo menos, até o final do século XX, podemos pensar que isso era certo. Entanto, no início desse novo ciclo, nós vimos que há um cambio de percepção e nesse trabalho desse novo ciclo, nós entramos quizás em uma angústia e enfrentamos quizás uma desesperança de entender como chegamos ao futuro, não, com uma educação que pensava no passado, pero já han passado 25 anos do novo ciclo. Então, se agora nos perguntamos que nos depara esse futuro. E eu queria mostrar-lhe nessa educação do passado que nós tínhamos 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. É decir, todos os instrumentos necessários para a compreensão do mundo, eles estavam no sentido que desenvolvemos pessoas. Aprender a ser significava considerar uma relação de desenvolvimento integral que cada pessoa tinha que ter. O corpo, a mente, a inteligência, a sensibilidade, o sentido estético, a responsabilidade, quizás um pouco de espiritualidade. Isso tudo equivale a um pensamento, quem sabe, hasta autônomo, crítico, para elaborar juízos, não? Nestas circunstâncias que nos dão o mundo. Dito tudo isso, o que implica que nosso objetivo como educadores era fazer crescer uma autonomia personal, afirmando quizás uma interioridade. Significava também recuperar todo o que eram os ideais humanistas. Obviamente, pensávamos em uma qualificação profissional e em competências para o trabalho, mas esse ser era um ser integrado. Bueno, todos esses revolucionários desplegues que nós teníamos do ponto de vista das humanidades se junta a partir desse século XXI com uma disjuntiva, os desplegues tecnológicos. E esses desplegues tecnológicos, de certa forma, fazem com que a educação entre em um risco de desumanização. Uma cultura massiva de la banalidade, do espetáculo e da violência. Quizás vocês poderiam anotar esses 3 princípios, não? Que é de onde partirei também para discutir a temática de gênero, de racismo e de linguagem. A natureza não era precisamente desta educação anterior, era entender nossa natureza, perdão, era uma conquista, não? Uma conquista através de nossa criatividade, de oportunidades artísticas, estéticas, científicas, culturais e sociais. Eu o que quero falar aqui é de um valor que tinha a educação anterior, não idealizá-la, absolutamente. Pero o objetivo desse desplegue completo de humanidade, em toda a sua riqueza, em toda a sua complexidade, em todas as suas expressões, é quizás criar um ser humano comprometido com a coletividade, um cidadão, um criador de sonhos. Quizás tudo isso que eu estou dizendo, eu quis reuni-lo em um conceito que eu vi em um artículo de Joaquim José Brunner, que ele falava de uma expressão alemã que se chama Bildung, né, que se origina no século XVIII e que apunta à interioridade, à excelência, ao caráter, à virtude, à superação, a essa autodeterminação que tem que ter o ser humano. Eu vou utilizar esse conceito para falar do grado de formação de um indivíduo, não somente de ele, de seu povo, de sua língua,
arte, e, sobretudo, dizer a usted que essa palavra alemã, eu trabalho na área de tradução, e essa palavra tem uma conotação pedagógica, que designa uma formação, um processo. Então, essa ideia é muito difícil para mim traduzir-la ao castelhano, assim como é difícil traduzi-la ao português. Por quê? Porque essa palavra tem uma riqueza semântica que eu não la vou a compreender. Habla de um sistema axiomático, ideológico, habla de uma cultura, pero também nos hace compreender, através dessa palavra, desde a filosofia moderna alemã, lo importante que é compreender um processo. Rimbaud, um pensador, ele dizia que a tarefa mais fundamental de nossa existência é alcançar essa tal substância possível do conceito de humanidade em nossa persona, né? Nesse lapso de vida que nós outros estamos acá, em meio de tantos problemas que é a atividade mesma, não? Pero qual é a atividade vital de um ser humano? No campo da educação, são vários os obstáculos que nós outros enfrentamos inspirado em tudo isso que eu lhe estou contando desde essa filosofia e desse conceito filosófico. Porque incluso esse ideal Bildung modernizado, adaptado às expectativas e o desempenho da sociedade atual, se torna complexo. Por quê? Porque toda essa noção de efetividade, de performance, essa noção de interioridade, dá a impressão que se contrasta com um ambiente onde as condutas e a búsqueda já não são as mesmas. Fazendo ênfase a essa individualidade do ser, de sua diferença, de sua interiorização, nós temos também um ponto muito contraditório desde o ponto de vista cultural. E por quê? Porque tudo que eu dije não encontra um lugar adequado na sala de classe, nem nas escolas. E tampouco nós podemos acomodar tudo isso que eu dije a los currículos. E por quê? Porque agora o clima é relativamente anêmico no sistema educativo. E, e o clima, ele se multiplica através de microviolências, não? Bajo essas condições, obviamente, é possível que nós pudermos criar uma nova direção em como aprender a expressão de humanidade. Também a circunstância do entorno, e também aqui eu creio que é um ponto muito interessante, o entorno da cidade, o entorno da calle, o entorno no hogar, na televisão, nas redes sociais. El aprender a ser, através dessa educação informal, é totalmente imprevisto, aleatório. Então, se nós temos que sair desse aprender a ser para aprender a conviver. E aí, que domina aí? Domina a desconfiança, domina os lugares inóspitos, domina o sectarismo, não sei, nas redes sociais, tão tormentosa, nessa esfera pública polarizada. Então, esse resumo de vida cotidiana, ele se desenvolve em um ambiente escassamente favorável para que apareça uma educação em uma direção em que essa humanidade tem que ser superior. En estas condições, a formação própria de aprender a ser e a convivir colapsa. Por falta de quê? De reconhecimento, de modelo, de estímulos. ¿Me estou escuchando bem? Sí, profe. Já. Finalmente, a educação, tanto formal como institucional, como aquele informal, imprevista, queda determinado por ensinar a conhecer, a ser, e particularmente no ordem desses desempenhos que parecem ser observáveis, mediáveis, evaluáveis, que é tudo o que buscamos. Então, se deste modo se debilita todos esses pilares do ser.
del convivir, los cuales sin duda son una fuente esencial para el desarrollo humano. Entonces, esa integración de la sociedad y la formación y el cultivo del concepto de humanidad de esta persona necesita cambiar. Esta desumanização em uma sociedade democrática, que é a qual eu coloco acá, não encontra lugar. Porque se supõe que na sociedade democrática, essa sociedade que nos hizo tanta promessa de igualdade, de inclusão, e que inclusão e democracia estão intrinsecamente conectados, forma uma base para uma sociedade justa e equitativa, pero o que nós outros encontramos são jogos totalmente contrários ou contraditórios. Por quê? Porque uma verdadeira democracia, ela vai mais allá do acto de votar, como em Chile, que votamos o próximo domingo. Votar demanda incorporar-se, democracia demanda incorporar-se a todas as vozes, não? Inclusive daqueles historicamente marginados. Por que que entra aqui o enfoque intercultural? Por que que eu hice essa introdução? Porque quando falamos de enfoque intercultural ou de uma interculturalidade, não é intercultural porque eu estou aqui e eu sou estrangeira. Nós outros somos diferentes e aí descansa a intercultura, em la diferença. E todos somos diferentes. Então, se como mostramos e ensinamos a las pessoas a posicionar-se no mundo, a mirar a realidade que los rodea, através de um prisma de la diversidade, que também isso promete a democracia. Mas isso implica, entre outras coisas, considerar a diversidade como inerente ao ser humano, e não como um déficit que se deve compensar. Tal norma, ou tal cita, nos leva a pensar que interculturalidade também é uma postura ética de las relações entre as pessoas. Eu ensino muito isso a meus estudantes. Eu sempre hablo com meus estudantes de alteridade. Atendendo a esta intercultura, é bom entender, do ponto de vista etimológico, o que significa inter, porque supõe um intercâmbio, uma interação, uma interdependência, que nos leva a colaborar, a construir, a comunicar, a conhecer, a negar. E falar de cultura também implica esse reconhecimento de valores, de estilo de vida, de representação, como relacionar-nos, como compreender o mundo. Paulo Freire, um pedagogo brasileiro, ele dizia que o desafio de uma educação humanística é que o educador seja brilhante e que deixe um legado de maestro para o aluno, para a aluna, para a comunidade, para a sociedade e para ele mesmo. Morin, ele dizia que a educação ela tinha que ser integral e que o ser humano deveria ser ou deveria caminhar hacia uma totalidade de caráter, de afetividade, de fraternidade, não apenas a los componentes curriculares, a los contenidos. Este paradigma intercultural é muito complexo para que nós lo apliquemos em uma sociedade que sofre muita segregação. E queria mostrar a vocês, desde a epistemologia do enfoque intercultural, que a mirada que contempla a interculturalidade é uma mirada desde nossa condição humana a outra condição humana. Ou seja, é uma aceitação que implica renunciar a qualquer juízo. E nesse sentido, em outras palavras, a diversidade epistemológica do mundo, eu creio que todavia não lo construímos.
Então, se lhe hago a pergunta, qual é o papel da educação para o desenvolvimento, por exemplo, do sistema econômico? Quais são as dificuldades enfrentadas pela educação para que alcancemos objetivos de sustentabilidade? A verdade é que se nós tentamos responder essas perguntas, podemos chegar à seguinte conclusão. Nós falamos de sociedades sustentáveis, e o que é sustentabilidade? É algo que se queda no tempo, mas é algo que tem uma equidade. Pero aún não solucionamos a temática de los grupos de minoria. Aún não solucionamos as temáticas de guerras étnicas, guerras religiosas. Pero como, de certa forma, destruímos a natureza, nós falamos de uma sustentabilidade ambiental, pero não falamos de uma sustentabilidade cultural. E desde esse ponto, o desenvolvimento sustentável que nós buscamos, que é necessário, que deveria estar dentro dos currículos, é dessa carga, não? De todos os ecossistemas de serem autônomos dentro desse ser humano, não? Que também é um ecossistema, não? Que busca a sobrevivência. Então, se paramos acá, porque eu queria dizer ao te que uma sociedade democrática e inclusiva significa uma sociedade sustentável. Pero se hablamos de uma educação inclusiva e do enfoque intercultural, nós todavia não solucionamos sequer temáticas de gênero. Nós todavia não solucionamos sequer temáticas raciais. Vou trazer só um pedacito, não é necessário que nos centremos acá, pero no caso do conceito de gênero, que surge allá pelos anos 70, nesse contexto de crítica feminista, para explicar desde uma nova perspectiva a diferença entre homens e mulheres, é largo, não? Na história, a discriminação contra as mulheres. Quando falamos de perspectiva de gênero, também fazemos alusão a uma ferramenta conceptual, que busca quê? Que busca mostrar as diferenças culturais, as diferenças biológicas que são asignadas a esses seres humanos. Pero miren, en 1789, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muitos filósofos pensadores já lutavam para justificar a exclusão de las mujeres e los derechos de ciudadanía. E um dos argumentos de la diferença natural, biológica, que asignavam a las mujeres e a los hombres, era explicada por la capacidade de direito que eles tinham. Então, se o conceito se refere a uma sociedade que define um homem ou uma mulher no sentido biológico, e que nós estamos construindo desde nossa história cristiana, não? A lo largo de todo esse tempo, dentro de nossa própria cultura. Qual é a análise que queria mostrar a vocês? Que nesse meio conceito de intercultura, nós aún estamos em análise de sociedades pós-coloniais, que somos nós outros, os colonizados, e que sofrimos o efeito desta colonização através de todos os prejuízos que nos entregaram os colonizadores. Quando hablo de efeitos coloniais, eu estou falando do racismo, do machismo, não? De los prejuízos contra as minorias sexuais, e a inclusão, ela também, não solamente debatimos a partir de um ponto, de mulher, de homens, ¿no? De ricos, de pobres, de negros, de blancos. Nós trabalhamos desde uma interseccionalidade. Mulher, negra, pobre, etnia Brasil, exemplo. Então, se são muitas as intersecções interseccionalidades que temos, que exige um câmbio de paradigma.
Entonces, como hoy día estudiamos los enfoques interculturales o las sociedades sustentables, si no hemos cambiado el paradigma, e aquele paradigma de educação que teníamos humanista, ele também ha cambiado. Então, se nesse sentido, e de acordo a Aníbal Quijano, não, que ele dizia que nossa visão eurocêntrica dominante, não, é que existe uma raça que é melhor que a outra, assim como os homens são melhores que as mulheres, assim que um é mais humano que o outro, assim que um é mais lindo que o outro. Isso é o que nós outros passamos. E isso são os seres humanos que nós outros apreciamos nessa humanidade, que um domina o outro, não? Franz Fanon, ele vai dizer que o racismo é um produto do poder, não? Outros podem dizer, mas em Chile nós outros não temos racismo. Eu solamente pongo esse ponto para explicitar a situação colonial que nós outros vivimos nas expansões dessas relações capitalistas, que são produto do mundo europeu e fazem referências a esse poder. O racismo não é nada mais do que uma relação de poder, de valores, de sistemas de referências. E que vocês sabem que nascem, obviamente, com a esclavitud, que, que foi o ponto mais negro, não? A propósito de racismo, de linguagem. Mira o que eu dije. Pero o racismo é uma enfermidade, é uma espécie de epidemia global. E se origina em nossa separação da natureza. Quando se diz que da diferença é o outro, é a impossibilidade que tenho eu de aceitar o outro, porque nós outros, se reconhecemos o outro, outro dia eu também disse isso a meus estudantes, que a maior revolução da humanidade foi quando nós outros nos dimos conta que o outro existia. Históricamente, reconocer el otro é eliminar cualquier tipo de diferencia. El racismo tiene sus estructuras, ¿no? Que son narrativas también, con respecto a poder, a posición, a elocución, a educación, que son produzidas en la historia. Que são racismo? Desplaçamentos forçosos, se vocês não sabem. Migração, marginalização cultural, econômica. E a tarefa de documentar essa experiência violenta, física, simbólica, é o que vivem os afro-americanos, os afro-brasileiros, os negros, ou as pessoas negras em África, os imigrantes em todos os países, os judíos, os palestinos, os afro-brasileiros, que eu repito outra vez, porque são pueblos que vivem bajo os colores de los efectos da colonização. Então, por que é interessante estudar a intercultura? Porque nós necessitamos eliminar todo tipo de racismo, todo tipo de poder e todo tipo de despecção e também recuperar a história, não? Recuperar a história de alguns escritores, não, que passaram mal, que não foi fácil, como Baldwin, como Fanon, como Morgan, que eles foram recorrentes em sua obra, falando desta violência desenfrenada contra seu povo. Pero o racismo é mais que isso, não é um acto brutal, não? É a negação do outro, a negação do outro ser humano. E no caso das mulheres, é a negação do outro, a negação do outro ser humano. E as comunidades marginalizadas, é a negação do outro, não? Então, se nós necessitamos para trabalhar o tema da intercultura em nossas salas, nós necessitamos informar-nos, estudar, compreender e desde essa diáspora mirar ao ambiente sala, ao ambiente classe.
Existem algumas exceções que nos poderia ajudar, não, a entender esse controle sistemático de poder. E poderíamos dizer, não, isso é maldade humana, que existe, que é produto do fascismo, que é produto da psicopatologia patriarcal, enfim. Pero está arraigado em nossas culturas e em las sociedades democráticas, para que podamos fomentar, fragmentar, proibir, dissuadir, enfim, criar uma ação e um juízo humano dessa discriminação, é necessário que nós hagamos esforço onde? Em la educação. Pero nessa mesma educação, nós necessitamos aquele, se acorda que eu falei com você desse conceito filosófico, não? Alemão, mente, corações. Se pensamos em las pessoas negras que han luchado em suas sociedades dominadas por los blancos, ou em las pessoas indígenas que han luchado em sociedades dominadas por los blancos, nós temos estruturas institucionais que são verdadeiras categorias, e essas tecnologias que hemos criado, elas sustenem todas essas práticas. Inclusive, eu lhe posso dizer que desde a ciência mesma se defende as mesmas práticas violentas que eu lhe estou contando. Então, já para concluir, queria dizer que as instituições educativas estão condicionadas, mediadas, estruturadas dentro da economia política. E as ideologias, elas são seculares. E a história cultural, a história de seu hogar. Então, essas estruturas mediadas por sujeitos humanos, de maneira idiosincrática, não? Todos trabalham desde sua cultura. E se o outro é mais excêntrico, ou se o outro é mais ou menos excêntrico, nós outros temos a prática da marginalização, desse esquema explicativo que criamos desde a ciência para explicar o porquê o membro de uma tribo é menos inteligente que o outro, ou menos humano que o outro. Então, se nossas comunidades e as etnias, elas vivem bajo uma versão nominativa de proibição de humanos. E para caracterizar esses grados de, eu chamo volatilidades, não? É que os seres humanos, eles tentam todos os dias, reparar, manipular, desviar, arruinar as regras. Sempre pensando nessa lógica do poder e no desenvolvimento da sociedade de privilégios. Então, se o conceito de intercultura, ele se choca, não? Não sei se a palavra é essa, choque, com a estrutura. E quando falamos dessas sociedades sustentáveis, que é o que se diz todos os dias, não solucionamos muitos problemas, não solucionamos os problemas das minorias, não solucionamos os problemas de los imigrantes, pero essa capacidade de evolucionar, assim, essa sociedade sustentável, ela está totalmente enraizada de falta de reconhecimento das diferenças. Então, dentro desse modelo econômico, a educação, ela não é mais que um eixo desta própria dominação. E aqueles que querem manter o privilégio, o poder de classe, elite, raça, linguagem, eles simplesmente assistem a las falácias que nós outros participamos, obviamente, porque os niños no colégio los diferenciam, inclusive, o sapato que usam, porque nem todos são da mesma classe social. E nesse sentido, eu creio que a formação, desde uma educação intercultural, poderia ajudar, ou pelo menos começar, a desconstruir
nuestra forma de mirar el mundo. Y aquí quería dejar la pregunta. ¿Qué posibilidad tenemos, a través del enfoque intercultural, cambiar nuestra sociedad a través de la educación? Para conversar ahora, ¿no? ¿Cómo formar personas? Cambiar mentalidades. Porque podemos criar leyes. Ah, vamos criar leyes, não? E quando eu vejo que eu trabalho direitos linguísticos, e eu vejo todos os direitos que tem nas comunidades indígenas, eu aplaudo. Mas na prática, até que ponto, não? Isso, porque as línguas indígenas, elas desaparecem, e tem que ver com a segregação que vivem nas comunidades. Pero desde a beleza da Constituição, diz que essas línguas têm que ser praticadas por las comunidades. Pero una cosa es la ley y otra cosa es la práctica. Y aquí está mi bibliografía, que va a quedar con Paula, que es la moderadora, para que nosotros, para que ustedes, ¿no? Puedan también tener acceso. Eso es, Paula. Yo agradezco muchísimo y estoy aquí a disposición para las preguntas y para los comentarios que ustedes tengan que hacer. Muchas gracias, profesora, por la presentación. Si pudiera volver a las preguntas anteriores para que podamos platicar desde ese punto. Y aprovecho de comentarle que Hernán Araya dejó un comentario. Puso para poner un ejemplo. En física, la idea del tiempo ha inspirado investigaciones relacionadas con la relatividad general, pero nuestros pueblos originarios veían el tiempo como lo hacía la Europa colonialista. ¿Habrían cambiado nuestras investigaciones si las hiciéramos desde el paradigma de los pueblos del sur? Uhum. Respondo ahora, ¿Sí? ¿Si desea responder? sí. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que no es posible solamente filosofar en alemán. Yo creo que los pueblos indígenas filosofaban y creo que nosotros obviamente seríamos distintos si hubiéramos permitido, si nos hubiéramos permitido filosofar en otra lengua, o mejor en nuestra lengua. Claro que sí, creo que nosotros somos construidos y eso muestra las teorías decoloniales o las teorías postcoloniales, ¿no? Desde essa perspectiva, o que nós outros temos e que somos, não? Através desses efeitos que a colonização nos brindou, não? Então, sim, claro que sim. Creio que em português eu filosofo, mas eu poderia haver filosofado em Tupi-Guarani, em Aymara, em Quechua, em Mapudungun. Tenho segurança. Muchas gracias, profesora. Ahora le doy el paso a Lorena Pérez, que desea hacer una pregunta. Uhum. Hola, más que una Olá, pregunta, Lorena. una... Hola, muchas gracias por su exposición. La Ai, verdad que a mí me hizo pensar mucho en mis prácticas pedagógicas. Yo soy profesora básica eh, hago clase en tercero básico, soy unidocente, entonces hago todas las asignaturas. Tengo en mi aula diversidad de estudiantes, porque no solo hay niños chilenos, sino que también hay niños extranjeros por el contexto donde a mí me toca trabajar, que por lo demás es una elección, no fue algo que llegué ahí y llegué nomás, sino que yo quise trabajar ahí, en una comunidad de Lo Espejo, de la comuna de Lo Espejo. Y me pasa que si bien el currículum de hoy y las exigencias hacen que los niños tienen que, o nos obligan de alguna manera, a que los niños tienen que aprender, tienen que saber leer, la prueba SIMS, la que son pruebas estandarizadas, etcétera, etcétera. Pero a mí me pasa en lo personal que yo no puedo partir una clase sin preguntarle a mis niños cómo están, sin recoger la parte emocional. Tengo la suerte de que cuento con un asistente de aula que es mi dos brazos, la verdad, porque ni siquiera es mi brazo derecho, es mi dos brazos, porque entre las dos en el fondo y ella está muy alineada con mi creencia, porque ya a esta altura pasa a ser una creencia, creo yo, en cuanto a mi práctica.
en donde no recogemos, no partimos si hay un niño que no esté bien, si no hay una niña que esté triste, si hay una niña que no quiera compartir con nosotros lo que le pasó, por qué tiene pena o por qué tiene alegría. Y, y esto en lo personal lo hemos llevado a experiencias prácticas en donde ellos puedan contar a través de un diario, puedan contar a través de un escrito, lo que sea, una frase, una palabra, cómo se sienten, qué les pasa. Eso por un lado. Y por otro lado, cómo cada vez que yo planifico la clase de lo que sea, ciencias, lenguaje, matemáticas, arte, da lo mismo, la verdad. Considero a mis niños peruanos, mis niños haitianos, mis niños venezolanos, ya sea por un ejemplo, porque la situación territorial me ayuda para explicar la zona climática, y como ellos en el fondo se engrandecen y se sienten parte del aula, no se sienten aislados en un país que hace frío y que no entiende qué es lo que pasa, sino que ellos sienten que sus raíces también importan. Yo de verdad lo hacía desde la completa ignorancia de lo que usted está planteando. La verdad que lo hacía con un sentido más bien común de darme cuenta por mis prácticas que mis niños aprendían mejor, que mis niños se sentían importantes y por lo tanto abrían sus mentes al aprendizaje desde la medida en que ellos eran parte de esta sala y desde la medida en que sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias se iban haciendo visibles, no tapándolas para que aprendiéramos lenguaje, sino que tomándolas de ahí para aprender lenguaje. La verdad que me hizo mucho sentido en el fondo que lo que estoy rescatando son valores, son experiencias, son personas que arman el aprendizaje de todos conmigo, no que yo entrego linealmente. Eso era mi comentario. Gracias. Pero, gracias, Lorena. Pero sabe, Lorena, eh, yo creo que hay una cosa, y por eso yo puse en varias láminas, eh, yo creo que hay cosas de afecto, de corazón, de emoción, de querer, de amar. Educar é querer. E existem muitos métodos de educação popular, não? Eu fui formada, minha formação é nesta área. Tenho a impressão que tu sensibilidade é a que chega a tus estudantes. E eu creio que pode ser um doutor em educação, em didática, pero eu opto por esta sensibilidade, por esse coração, que foi isso que eu quis mostrar com aquela primeira visão da educação. Que aquela educação do século XX não serve para o século XXI. Eu não tenho tempo acá, são 45, 50 minutos que tenho que exponer, pero cada época é uma forma de educar. Pero essa desumanização, ela não pode existir para esse enfoque que eu quero apontar, porque não é possível. Então, se quando você vê sua classe com ninhos haitianos e ninhos colombianos, não? Niños venezuelanos, e você los inclui, isso significa que você nos lo invisibiliza, não? Eles não são invisíveis, eles estão aí. E os niños chilenos, obviamente, não? Pero eles são niños, eles não são nem venezuelanos, nem chilenos, nem nada, eles são niños, são estudantes tuyos, e eles não têm essa diferença. Assim que felicitações a ti por tu sensibilidade. Muchas gracias, Gracias. Lorena, por contar tu experiencia y gracias, profesora. Ahora tenemos un comentario de David. Adelante. Muchas gracias. Oye, Lorena, no te quedes en que es solo una creencia. Hay evidencia que es significativa en las ciencias de la educación respecto a que el estado de ánimo de tus estudiantes incide directamente en sus procesos de aprendizaje, así que preguntar nunca está de más. Así que yo concuerdo con Francisca. Respecto además a la diversidad en el aula, la diversidad en el aula también enriquece los procesos de aprendizaje. El impregnarse de otras culturas directamente en el aula, a cada estudiante le da una oportunidad de conocer el mundo sin moverse de ahí.
Entonces, genial que hayas podido elegir ese contexto, Lorena. No muchas personas, me incluyo, soy tu colega, tenemos la opción de elegir. Eh, yo la verdad he trabajado donde me ha tocado nomás, pero donde me ha tocado he seguido tu mismo enfoque de educación socioemocional, que por favor, si quieres investigar más adelante, está lleno de documentación ahí. Si quieres trabajar basada en evidencia y Disculpa, no en base a tus creencias, que quizás tus creencias son más bien intuiciones. dijiste educación socioemocional. Educación socioemocional, Lorena. Muchas gracias Sí. por el dato. Voy a investigar. Gracias. Entonces, más que creencia, yo siento que es una intuición a partir de tu conocimiento empírico, de tu sabiduría del aula, que todas las personas que trabajamos en el mundo de la educación la adquirimos. Lo que pasa es que a veces quizás eh, tenemos demasiada humildad. Yo me confieso súper humilde. O sea, yo felicito a mis estudiantes cuando saben más que yo, porque es probable que sepan más que yo en un montón de cosas. Y recuerda siempre que los procesos de aprendizaje son biunívocos, van en ambos sentidos. Yo normalmente aprendo 500 veces más que lo que yo le puedo enseñar a mi estudiante. Me enseñan un montón de cosas que de otro modo no conocería. Y más todavía en el enfoque multicultural, que es lo que nos plantea Francisca. Además, todas esas experiencias cuando vienen de otros lugares del mundo, o sea, yo tuve la oportunidad en mi primer trabajo como profe de estar en una escuela de Corea, de la India, y además tenía que hacer mis clases en inglés y por lo menos había gente para la que no hablaba inglés siquiera, entonces teníamos que recurrir a otras formas de comunicación, era un tremendo desafío, pero a la vez muy enriquecedor. Entonces, eh, si tenemos una sociedad diversa, respecto a la pregunta que está en la presentación, eh, tanto en biología, la diversidad es súper importante porque mientras más diversidad biológica tenemos, los ecosistemas son más resilientes y se recuperan mejor a las intervenciones que hacemos los seres humanos. En la economía también, tener una economía más diversa en lo cultural hace que reaccionemos mejor a los cambios económicos. Entonces, hay una analogía ahí que es súper interesante desde la filosofía transductiva. Gracias, Francisca, espero haber aportado algo. Muchas gracias a ti, David, por tu comentario. Profe, le voy leyendo un poco el chat. El ¿Puedo profesor decir algo Rubén. a David? Ah, ¿Puedo decir algo a David? sí, por supuesto. Yo creo que es muy, muy importante lo que dijo él, en el sentido de que es la experiencia de la sala de clase que le da esa posibilidad de, de mirar, de ser eh, autero, ¿no? De tener autoridad, de reconocer. Então, se, claro, ele diz, minha experiência, é claro, é sua experiência de mundo, pero também é sua afetividade, é seu querer, é seu amar. E penso que os estudantes, eles veem isso. Eu estou em uma universidade, pero eu não sou distinta a lo que eu era, ou o que eu possa ser com alunos mais pequenos, porque o professor, ele é um ser humano e está em contato com outros seres humanos. E quando eu digo que educar, porque meu professor dizia educar, amar, querer, não sei o que mais, pero amar não é só aceitar todo, não? É também chegar a formar. Então, estou bastante de acordo contigo. La diversidade, Davi, é muito difícil reconhecer, e como eu disse anteriormente, foi uma revolução para a humanidade esse reconhecer o outro. Há alguns textos que hablam disso. É como a própria descoberta do fogo, porque los reyes, la reina, eles não veíam os escravos. Obviamente, em 1789, quando lhe cortaram o cuello na Revolução Francesa, puderam dar-se conta que o rei não era o enviado de Deus, não? Então, sí, yo creo que esta diferencia está en una sensibilidad de uno. Era eso que quería decir a David. Muchas gracias, David. Muchas gracias, profesora. Bueno, volviendo al chat entonces, el profesor Rubén puso, nuestros pueblos originarios hicieron astronomía, pero los conquistadores impusieron solo su forma de hacer la astronomía. Y por otra parte, hay una pregunta acá. Dice Rose Marie Urbina. Dice, entonces antes de enseñar,
Hay que aprender a convivir para que a partir de la experiencia y el valor de los otros, eliminar las diferencias y nutrir la enseñanza, aprendizaje. ¿Esto formaría una sociedad basada en sustentabilidad cultural? Sí, sí, porque quando hablamos de sustentabilidade, e neste momento que hablamos de meio ambiente, em que, obviamente, nós estamos em risco, o planeta está em risco por el modelo econômico que hemos criado, por el modo de produção que hemos desarrollado, ¿no? Então, se hablamos de sustentabilidade, de manter o meio ambiente, a natureza, os ecossistemas, pero hablamos de sustentabilidade cultural, é mantenernos vivos, nossa língua, nossa memória, ¿no? Nosso patrimônio. E nesse sentido, a mantenernos também nossas relações. A sustentabilidade é isso. Inclusive, eu creio que nós não vamos a solucionar as temáticas de câmbio climático desde a ciência dura. Para mim, a ciência dura vem o fenômeno, o clima, o tempo, ¿no? O fenômeno em si de las de los tornados, de la lluvia, pero eu creio que nós outros, os seres humanos, que estamos involucrados neste, mulheres, homens, a comunidade, enfim, que vamos solucionar, ou seja, eu creio que desde as humanidades é que nós outros vamos buscar essa sustentabilidade, não? Para a humanidade. E quero dizer outra coisa, sim, nós outros fomos os que criamos a astronomia e eles dijeron como poderia funcionar. É exatamente isso. Isso é a colonização de nossas ideias, que nos impediram hasta a possibilidade de ter esta autonomia, não? E aún vivimos neste colonialismo acadêmico, científico, cultural, não? Então, se é bastante revolucionário, é um desplegue muito complexo ter a possibilidade de trabalhar questões de interculturalidade dentro da sala. E para a professora que disse que a formação que teníamos que ter, sim, eu creio que desde a educação e da formação dos professores, eu creio que deveriam apontar a um enfoque de interculturalidade em todos os aspectos, na ciência, nas humanidades, na tecnologia. Creio que também temos que dialogar desde a interculturalidade com a inteligência artificial, e creio que é um conceito bastante revolucionário, e que ojalá que nós outros podemos practicá-lo todos os dias. Gracias, profesora, por su respuesta. Bueno, tenemos una última duda que es de Sebastián Aravena que dice, ¿cómo conjugar la enseñanza del inglés, que es una asignatura requerida en el currículum chileno, con una perspectiva intercultural pensando en los pueblos del sur? Pregunto pensando en un marco teórico de Raúl Mejía, me llama de manera positiva la atención la manera en que él describe la educación popular para el siglo XXI. Olha que bonito, que é justo que eu trabalho. É justo que eu trabalho. Não sei como se chama a pessoa que pergunta. Sebastián Aravena. Sebastião, mira, eu trabalho tradução. Eu trabalho em uma área aqui em Lausach, que o SASH tem uma carreira que chama Linguística Aplicada à Tradução em inglês-português e inglês-japonês. E nós outros trabalhamos muito os direitos linguísticos. E eu creio que desde o inglês nós outros podemos falar de integração, mais allá de la dominação linguística, não? Mais allá desse poder econômico da língua, de mercado, eu creio que através de la língua nós outros podemos estabelecer diálogos, nós outros podemos estabelecer integração de conhecimento. Então, se nós outros pensamos, bueno, estamos falando de inglês, mas comecemos a pensar em um professor multilingüe, não? Tem inglês, pero esse professor que pudera ter acesso a outras línguas. Eu estou falando que aqui temos inglês, português, não? E japonês aqui. Pero temos árabe, temos hebreu, temos coreano, temos italiano, grego, enfim.
Pero yo creo que desde nuestras lenguas nosotros podemos contribuir para ese diálogo intercultural. Y creo que, bueno, como profesor, inclusive profesor de lengua, porque yo no disocio la lengua de la cultura. Inclusive tengo mis críticas a la formación del profesor de lengua, ¿no? Por el hecho de que pensamos que la lengua está disociada a la cultura, esa clase de lengua, esa clase de cultura, y yo no veo esa diferencia. Entonces, quizás a través de los métodos, ¿no? Métodos de enseñanza de lengua extranjera, de lengua materna, nosotros podemos incluir la cultura como punto de asociación. Y ahí creo que es la pregunta donde tú apuntas. Podemos hablar de los pueblos mapuches, ¿no? Y de cómo influye en sus comunidades la enseñanza del inglés, o cómo podemos traducir los poemas mapuche al español, al inglés. Entonces, yo creo que desde las lenguas, bueno, aquí también hay otro punto, que desde la enseñanza de la lengua nosotros podemos descubrir los pueblos. Y creo que la lengua es el elemento fundamental para el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de las humanidades. Todos estudiamos lengua. Y desde la lengua llegamos a las variaciones, entender los dialectos, entender las etnias, entender el racismo lingüístico, ¿no? Y el racismo lingüístico es lo que nos impide, lógicamente, de avanzar. Entonces, obvio, la formación intercultural para un profesor de lengua, en el caso del inglés, es fundamental para ese tipo de discusión que yo te estoy mencionando. Muchas gracias, profesora, por su respuesta. Bueno, si no hay más dudas, esta charla quedaría hasta aquí. Ahí está, bueno, Sebastián le agradeció por el chat, por la respuesta. Pero quisiera decir otra cosa, puede ser, Sí, Paulina, sí, por para supuesto. terminar y agradecer a los profesores. Mire, yo dejo aquí algunas preguntas que tienen que ver con el papel de la educación en ese sistema económico quizás neoliberal. Y yo creo que el neoliberalismo dentro de las democracias eh, coincide, ¿no? Con todo las malezas, ¿no? No es eso, con las eh, características, ¿no? Más difíciles y más complejas y más negativas del sistema. Entonces, yo creo que las dificultades que nosotros enfrentamos desde el enfoque intercultural para, para alcanzar objetivos de sustentabilidad, para alcanzar objetivos de interculturalidad, es que nosotros vivimos em uma sociedade democrática que nos prometeu, que nos hizo promessa de igualdade e de direitos, e que esse cidadão não lo tem. Então, se as sociedades democráticas globais que nos hablam de inclusão, pero que não han cumprido, não, com suas promessas de direitos ciudadanos e também do reconhecimento de los marginados, ¿no? Marginalizados. Então, eu queria agradecer, busquem, informem-se, formem-se, questionem, amem a seus estudantes, que é um dos pontos importantes para desenvolver esse enfoque. Isso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora, y gracias a todos por estar presentes en esta charla. Los invitamos a las siguientes charlas que van a pasar el día jueves y viernes, así que, bueno, espero que hayan disfrutado esta escuela de invierno hasta el momento y nos vemos pronto. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Chao, chao, muchas gracias. Chao.